Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tá de boa aqui. Um pouquinho frio, mas aquele clima europeu, né? É, Bom pois dia. é. Então, vocês já deram uma olhada no nosso projeto? Já começaram a entender como é que vocês podem aprender a usar o JIT, o Kanban na empresa? Então, nossa aula na sexta-feira passada, a gente viu o projeto, né? Vimos o estudo de caso. Vocês viram que o estudo de caso fala sobre a padaria, que essa padaria tem alguns problemas. Não foi isso? Sim, professor. E na nossa última aula, nós falamos sobre o JIT e o Kanban. Vocês já encontraram possibilidades de aplicar o JIT e o Kanban na empresa? Olá, pessoal. Olá, professor. Então, já conseguiram encontrar possibilidades de aplicar as ferramentas e as filosofias de produção que nós falamos na última aula, na aula de quinta-feira? Mas, sobre o Kanban e o Kaizen lá, professor? Isso, Kanban, o Kaizen e o Just in Time. Estamos aí analisando esse negócio aí. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo o parágrafo que fala sobre o departamento de vendas. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês identificarem onde nós estamos. Viram? Sim, professor. O departamento de vendas fica sob o comando da Ellen, que tem anos de experiência em atendimento ao público. Além de ser muito elogiado pelos clientes, alguns se tornam amigos pessoais. É, tem como responsabilidade cuidar do atendimento à loja, gerenciar contas a pagar, receber, responder reclamações de clientes. O departamento de marketing é administrado pelo Sr. Holmes, que é responsável por desenvolver propagandas da empresa, contratar meios de divulgação da marca, planejar desenvolvimento, manutenção, recompensa e desligamento dos funcionários. Ele tem a formação em recursos humanos. Vamos lá, onde começa a falar da produção. Tá. E quando nós começamos a falar sobre a produção, quais são os principais problemas na área de produção dessa padaria? São quando acaba os pães, né, professor? Então, o modo de estar acordando cedo também lá, o padeiro para estar fazendo os pães, né? Aqui no estudo de casa fala que a padaria tem muitos equipamentos, na maioria antigos, e que o padeiro e a confeiteira sugeriram troca. O que vocês acham sobre isso? Seria bom, né?
Veja só, realizar a troca de vários equipamentos, isso pode custar um bom dinheiro, não é? Quando a gente fala sobre uma linha de produção, a gente às vezes tem essa ideia assim, o equipamento está antigo, vamos trocar. Mas não seria melhor tentar recuperar esse equipamento? Digamos aí, você vai ter uma batedeira que está antiga. Ela está antiga, mas você vai gastar aí 15 mil, 20 mil para trocar? Talvez não seria uma boa ideia recuperar esse equipamento para continuar utilizando ele? É, né? Tem isso também. Às vezes ficaria mais barato, né, professor? Ficaria mais barato. Quando a gente fala do Kaizen, tem essa ideia também. Olha, ao invés de trocar equipamentos, vamos fazer manutenção dos equipamentos, vamos cuidar deles para que não se precise trocar. A ideia é não ter desperdício. Então, sempre que você pega um equipamento e para de utilizar ele, você abandona o equipamento, a não ser que não tenha realmente como utilizar aquele equipamento, e isso é um desperdício. Então, às vezes, o equipamento pode não estar oferecendo 100% da sua capacidade mais. Mas aí, se ele oferece 80%, o equipamento tem um valor aí de 20 mil. E ele oferece 80% de produção. E você descarta aquele equipamento, isso significa que você está perdendo 18 mil reais. Isso é um desperdício, não é? É mesmo. Então, o que vocês acham que poderia ser feito com relação aos equipamentos? Ser restaurados eles, né, professor? Isso mesmo. Uma outra coisa que ele falou, novos e maiores. Será que essa empresa precisa de equipamentos maiores? É que nem tava falando também na última aula, né, pessoal, que às vezes sobra pão e estraga. Eu acho assim que se eles utilizassem equipamentos maiores, às vezes podia ser muitos produtos desnecessários, às vezes podia estragar, né? Aí fazendo com esses equipamentos aí restaurados, eu acho que daria melhor, né? Então, quando a gente fala da restauração dos equipamentos, nós não vamos colocar equipamentos melhores, nós vamos procurar utilizar melhores equipamentos que nós já temos. E aí, a gente vê que, olha, o padeiro chega mais cedo, às 3 horas, produzir os 3 mil pães. Para produzir os 3 mil pães. Então, ele produz 3 mil pães de manhã e coloca esses pães para serem vendidos. Só que isso tem um problema, vocês já perceberam qual é? Caio, Ian, Melissa. Pera aí, eu não lembro. Pera. Repete aí, Ó, professor. quando o padeiro produz 3 mil pães de uma única vez e coloca para vender, isso tem um problema. Vocês lembram qual é o problema? Você pode olhar no estudo de caso que na apresentação também, tá? Hum, Posso imaginar um problema se ele não vender tudo, né? Isso mesmo. Se ele não vender tudo, vai estragar. E também temos um outro problema que os pães são entregues todos de uma vez, 3 mil pães. Lá pelas 8 horas, 9 horas, já não tem mais pão quente. Então, o produto foi entregue antes do que deveria ser. Vocês lembram qual conceito isso se refere? Ao just in time, né, professor? Isso mesmo. Quando nós falamos de just in time, nós estamos falando disso. O produto foi entregue antes do que deveria ser. Tem um outro problema também. Vocês lembram qual é? Uh-uh. Sobre o just in time mesmo. Os pães são entregues 3 mil pães de manhã. Pode falar, Caio. Tô dando uma olhada aqui.
seria eles fazer o necessário, professor? Tipo, eles terem uma base assim, não, todo dia eles compram tanto de pães, aí tipo, desde eles fazerem aquele tanto para sobrar, eles fazerem a porção certa? Isso. Só como eles poderiam fazer essa porção certa? Porque um dia os clientes podem ter uma venda maior e os clientes querem comprar 4.000 pães, outro dia, por qualquer motivo, pode ser que os clientes comprem apenas 2.000 pães. Então, nós temos uma diferença de 2.000 pães entre um dia e o outro. Como eles poderiam fazer para manter a produção exata ou muito próxima do que vai ser consumido? Rapaz, Como é feito o controle de Aí é estoque que no tá. just-in-time? Pode como é falar. feito? Ia falar, Kai? Não, tô tentando imaginar aqui. Também, mas. Porque se fosse por mim, eu anotaria tanto de cliente que eu ia ter em um mês. Assim, dependendo da quantidade, eu pediria essa encomenda, entendeu? Certo, Caio, mas durante um mês, esses clientes não vão ser distribuídos igualmente durante os dias. Então, pode ser que em um dia você atenda 1.000 clientes, no outro dia só compareça 700. No dia seguinte apareça 1.200. Então, vai ter uma diferença de compras no dia a dia, não é? Eu sei que a padaria aqui perto de casa, ele reaproveita um pão. Aham. Então, Só que quando você reaproveita o pão, você pode até reaproveitar o pão, só que você diminui o valor do pão. Você pega um pão fresco, que seria vendido fresco e faz uma torrada. Então você sim, colocou mais dinheiro e vai vender o pão por um valor que não é muito diferente do preço do pão fresco. Então você acabou reduzindo o seu lucro, não é? real. Tá me dando é Vocês fome, ó. lembram? Como? Tá me dando é fome agora. Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre o Kanban? Kanban. Sim, professor. E o que é o Kanban? Professor, eu não consegui anotar o Kanban, mas o único que eu consegui anotar foi o Kaizen, né? Que é a mudança para melhor. Aí o Kanban, Uhum. o senhor não falou, tipo, algum conceito sobre ele mais específico, aí eu coloquei só uma ferramenta só. Ah, Maciel, você pode rever os slides, tá? Os slides estão no AVA. Ok. Eu tô. Pode falar, Maciel. Não, ok, tô só confirmando. Tá. Então, o Kanban é um método de você organizar a produção para que não haja desperdício. Lembra que o just in time é você produzir no tempo certo, no tempo justo? O Sim. Kanban é a ferramenta que possibilita você fazer isso. Então, o que o Kanban é? Ele é um container ou um cartão. E aí, por exemplo, no caso da padaria, nós poderíamos ter uma cesta. Essa cesta seria colocada no balcão para vendas, ao invés de ser colocada aí com 1.000 pães ou com 500 pães, ela seria colocada lá, digamos, com 200 pães. Então, nós poderíamos ter 3 cestas para ser colocado pães no balcão de venda. O... Aliás, com 50 pães, 3 cestas. Cada uma pegando 50 pães. De manhã, o padeiro produz 150 pães e coloca lá. Então, teríamos 3 cestas, cada um com 50 pães, 150 pães para venda. Os clientes vão chegando, vão comprando os pães. Então, quando os pães da cesta começam, quando uma cesta de pão acabar, o atendente pega essa cesta e coloca lá na área da padaria de novo. Então, o padeiro viu lá, olha, veio uma cesta, tem uma cesta aqui, então isso significa que eu preciso produzir mais 50 pães. Ainda tem uma cesta e um pouco lá, porque uma cesta ainda está sendo consumida e outra cesta ainda está esperando para ser colocada no balcão. Trouxe aquela cesta, a segunda agora eu preciso produzir mais 50. Então, isso o padeiro, só olhando se tinha cesta ou não, ele ia saber quando ele ia precisar produzir pães. Então, ele não ia mais precisar produzir 6.000 pães de manhã, não ia precisar chegar tão cedo.
Ele ia precisar produzir só um lote de manhã para iniciar a produção, e aí, conforme for sendo consumidos os pães, ele ia produzindo outros lotes. Estão me entendendo? Tipo assim, professor, ele deixava a massa pronta do pão, aí fazia as 3 cestas, né? Distribuía as 3 cestas. Aí acabava uma cesta, ele ia assava 50 pães para completar aquela cesta. Isso mesmo. Ele pode nem deixar toda a massa pronta, porque lembra que a batedeira ela não pega 6.000 pães, ela pega, se eu não me engano, 200 pães. Aham. Então ele poderia fazer massa aí para 4 cestas, assava 3 cestas e colocava no balcão. Deixava uma massa para mais uma cesta, mais 50 pães guardada na estufa. Chegou uma sexta, ele já poderia pegar aqueles 50 pães que estão guardados, colocar para assar e, pegar fazer mais um lote de massa. Entenderam? Então, Entendi, mesmo que o pão não fosse consumido, mesmo que ia produzir 6.000 pães, mas aí foi vendido só 4.000, ele não teria produzido 6.000 pães. Ele diminui a produção também. Conforme vai ser necessário consumir mais, ele vai produzindo mais. Se um dia, por algum motivo, for consumir mais que 6.000 pães, ele faz mais, vai fazendo mais massa e colocando mais pães na área de venda. E as cestas que vão estar pegando esses pães vai servir como um controle de estoque, para ele não produzir nem mais que necessário, nem menos. Estão me entendendo? entendi, professor. Entendi. Vocês perceberam que fazendo desse jeito eles também não precisavam comprar equipamentos maiores? Verdade. O gasto ia ser maior e também não ia compensar o tanto que compensa eles com os seus equipamentos velhos mais é, arrumados, né? Reformados, com boa manutenção. Isso. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês percebem outro lugar onde dá para utilizar o Kanban também? Lembra dos salgados? Estão lembrando dos salgados, dos bolos? Como é que daria para utilizar o Kanban lá? Também tem isso, né? Tipo, de eles fazerem o bolo e com, com, com muita frequência ou muito grande, às vezes é, eles também teriam que analisar também e fazer da mesma forma com os pães, né, professor? Isso mesmo. Ao invés de fazer 10 bolos de um sabor, poderia fazer 2 bolos de cada sabor e conforme fosse vendendo, eles iam repondo. Ou até, pode ser até 3 bolos de um sabor. E ao invés de fazer 10 bolos de um único sabor, faz 3 bolos de cada sabor. E aí, conforme vai sendo consumido, eles vão fazendo mais e repondo. Isso vai diminuir a despesa, vai diminuir as perdas, porque não vamos ter tantos bolos de um único sabor. E vai oferecer para os clientes uma variedade maior. Então, digamos, ao invés de fazer aí 10 bolos de rolo de pequi, faz apenas 3. Foi consumido 2 bolos, vamos fazer mais 3, vamos fazer mais 2. E assim sequencialmente. Aí eles sempre teriam toda a variedade de bolos na padaria para vender e iriam perder menos, não é? Verdade. A mesma coisa com salgados. Ao invés de fazer um lote grande de salgados, aí, digamos, de 50 salgados, vamos colocar aí, por exemplo, 50 quibes, eles poderiam fazer 10 quibes, e aí, coloca esses 10 quibes em três bandejas. Foi consumida a primeira bandeja,
aliás, nesse caso teria que ser 12, né, para ser divisível por 3. 12, então daria aí 4 quibes por bandeja. Foi consumida a primeira bandeja, frita mais 4 quibes, e assim sequencialmente. Aí eles teriam sempre salgados frescos, quentinhos, e reduziria a perda. Porque um salgado frio as pessoas já não querem mais comprar, né? E eles teriam Verdade. sempre os salgados quentinhos de cada sabor. Ou então, professor, também assim, veio aqui agora em mente. É tipo, deixa eles fazer 50 quibes, só quibes, né? 50. Eles poderiam também fazer, dividir esses 50 é, em 10, às vezes enroladinho, daqueles pequeno, 10 pastelzinhos, 10 de vários sabores, né? E 10 quibes para finalizar. E eu vendo, né? Tipo, sumiu um pouco, tá acabando os pastelzinhos, ia completava os 10, tá acabando os quibe, ia completava 10. Isso mesmo, é essa a ideia. Então aí eles teriam uma variedade maior de salgado, então não teria aquele problema. Ah, o cliente chegou e ele quer um enroladinho. Não tem enroladinho, o enroladinho tá frio. Não, ele tem enroladinho e quente. Ah, quer quibe? Vai ter quibe, quibe quente. Os clientes hoje, por algum motivo, eles comeram mais quibe. Você perdeu, digamos aí, comeram mais quibe, ao invés de você ter fritado aí 50 quibes, 50 enroladinhos de manhã, aí eles comeram aí 50, os 50 quibes e queriam mais. Mas, por outro lado, eles não quiseram comer enroladinho, comeram aí só 10 enroladinhos, compraram só 10 enroladinhos. Então, você perdeu 40 enroladinhos e perdeu de vender quibe. Fazendo dessa Entendi. forma, produzindo 12 de cada um e mantendo esse Kanban, você conseguiria atender os mais de 50 vendas que os clientes queriam de Kibe. E por outro lado, se eles consumiram apenas 10, você perdeu apenas 2 enroladinhos. Você reduziu a sua perda e ofertou e conseguiu vender, atender todos os clientes. Entendi, professor. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? No momento não, professor. A mesma coisa com o padeiro também, isso pode ser feito durante o dia inteiro. Então aí o padeiro vai produzir os pães, vai sempre deixar esse pequeno estoque aí de 150 pães, e aí ele pode, 9 horas tem pão quente, 10 horas tem pão quente, 11 horas vai ter pão quente. Então ele sempre vai estar atendendo os clientes com pão quentinho da hora. Isso significa que os clientes vão, toda hora que chegar lá vai ter aquele produto. Pode ter aí uma dificuldade de atender eles na hora do almoço. Só que ele vai estar o quê? 2 horas de almoço? Como essa hora não é a hora que tem muitas vendas, então ele conseguiria fazer isso tranquilamente. Chegaria, foi utilizado 2 cestas. Ele chegou do almoço, ele produz que as outras 2 cestas já vai ter pão quentinho lá por 1, 2 horas, já vai ter pão quente de novo. E vocês perceberam uma coisa? Se o padeiro agora não precisa fazer 6 mil pães de manhã, ele precisa fazer só 150, ele não precisa chegar tão cedo, não é verdade? Verdade. Então ele já não precisa fazer tantas Reduz o horas tempo, extras. né, professor? Como? Reduz o tempo, reduz o gasto. Isso mesmo. E hora extra custa mais caro. Então, para o dono da padaria, ele ia pagar menos hora extra e reduzir o custo dele. Não é verdade? Aham. E sobre o Kaizen? Como vocês podem imaginar que pode ser aplicado o Kaizen nessa padaria? Professor, o senhor pode recapitular um pouquinho sobre o Kaizen? Porque na última aula eu quase não peguei muito sobre. Mudança para melhor. Tá, eu vou
pegar aqui o slide e nós vamos trabalhar com o Kaizen um pouco de novo, tá? Beleza, professor. Então, estão vendo o slide aí? Sim. Então, o Kaizen ele significa mudança para melhor e ele consiste em uma filosofia de melhoria contínua, ou seja, continuar melhorando todo dia um pouquinho. O Kaizen é uma filosofia em que diz o seguinte, que se você fizer pequenas melhorias em um produto, ou em um sistema, ou linha de produção, essas pequenas melhorias vão ser muito melhor do que você esperar um tempo maior e fazer uma grande melhoria. Então, no Kaizen, você chegaria nessa padaria e não mudaria. Inicialmente, como a padaria tem muitos problemas agora, você faria uma grande mudança. Mudaria o sistema em que a padaria trabalha e tudo, você faria uma grande mudança para implantar o Just-in-Time e o Kanban. Só que aí depois você precisa viabilizar que essas melhorias continuem sendo feitas. Todo dia, melhorar um pouquinho. E aí, o Kaizen, por ele ter essa filosofia de melhoria contínua, ele tem também uma filosofia em que todos os funcionários podem e devem participar. Então, aí o padeiro vai participar propondo o que pode melhorar, até o pessoal do balcão, a salgadeira, todos eles vão participar com igualdade. Então, assim, o que não pode existir é, por exemplo, o padeiro chegar e dar uma ideia, e por que é o padeiro, a ideia dele ser considerada melhor do que a ideia de um funcionário que faz a limpeza. Não, todas as ideias têm que ser tratadas com igualdade. Outra coisa, ninguém pode ser criticado por dar uma ideia. Então a pessoa deu uma ideia lá, não, essa ideia não pode ser implantada porque é uma ideia ruim, essa ideia é uma ideia muito cara. Não, a ideia da pessoa tem que ser respeitada, ela tem que ser discutida para verificar se aquilo realmente vai ter algum benefício para a empresa. Entenderam? Sim, professor. Então, o Kaizen está baseado em você ter sempre um processo de melhorar continuamente. Para isso, os colaboradores, todos os funcionários, não só quem é chefe de departamento, não só quem é gerente, não só quem é diretor, todas as pessoas têm que ter essa oportunidade de participar, de sugerir melhorias. Então, por exemplo, acredito que todos vocês já tenham ido em uma padaria, né? A caixa chega lá e fala assim, olha, eu acho que a gente poderia começar a vender sorvete. Aí alguma pessoa, não, mas aqui nós não somos uma padaria, não somos sorveteria, nós somos uma padaria. Padaria não vende sorvete. Não, não é isso. Nós poderíamos começar a vender sorvete. Aí por quê? O que aconteceu? O que você percebeu? Ah, não, eu percebi que os clientes, eles vêm aqui à tarde, eles vêm comer à tarde, aí tem muitas crianças que elas querem tomar sorvete. Então a gente poderia aproveitar esse público que já vem aqui
e oferecer sorvete para as crianças, e oferecer sorvete também. Aí aquelas crianças vão poder tomar sorvete, os pais vão ficar mais satisfeitos, porque as crianças vão ficar satisfeitas, e a gente pode ter um crescimento das nossas vendas e aumento do lucro. Peraí, então será que isso é possível? Então a gente pode fazer um teste. A gente, se mostrar viável, a gente pode começar a vender sorvete. Entenderam? Tipo, deixar como se fosse uma sorveteria mais ou menos um mês, né? Pra ver se vai dar algum lucro ou algo do tipo, né? Isso. Vejam que nisso não estou falando assim, que precisa ter uma sorveteria, mas é só uma ideia de como o funcionário pode contribuir. Às vezes o funcionário chega lá, olha, uma pessoa da limpeza chega, olha, a gente pode passar a utilizar um tipo de embalagem diferente para os pães. Por quê? Porque a embalagem que está tendo, que nós estamos utilizando, os clientes compram e a embalagem está se rasgando, a embalagem faz muita sujeira aqui no chão, ou às vezes o cliente compra o produto e está tendo muito trabalho para abrir a embalagem. A pessoa que trabalha na limpeza, para ela trabalhando limpando mesa, ela pode estar mais próxima e ver os clientes que tentam abrir uma embalagem de salgado, tentam comer um salgado e tem dificuldade de abrir a embalagem, de utilizar aquela embalagem. Então, olha, a gente pode mudar a embalagem. Aí, por quê? Porque eu vi isso, a situação, então, então nós temos um problema, os clientes estão tendo dificuldade, vamos mudar a embalagem para melhor. Entenderam? Sim, professor. Então, por que o Kaizen é baseado nessa sugestão de todos os funcionários poder sugerir? Normalmente, quem conhece melhor os problemas da empresa são aquelas pessoas que trabalham na produção dos bens. Então, por exemplo, uma pessoa trabalha fazendo parafuso, ela conhece melhor onde é que tem desperdício, quais são as maiores dificuldades de fazer o parafuso, o que precisa para ter um parafuso ainda melhor. Então, sabendo disso, ela pode fazer sugestões. Eu vou exemplificar para vocês com citação pessoal minha, tá? Eu já falei para vocês que eu trabalhei em um supermercado. Não, professor, não falou ainda não. Então, eu trabalhei em um supermercado quando eu tinha aí meus 20 e poucos anos, e eu trabalhava na área de hortifruti granjeiros. E lá a gente tinha uma perda bem grande de frutas. As frutas vinham para cima, ficavam o caminhão entregava as frutas para o mercado e elas ficavam no estoque. Só que aí, para as frutas não estragar, todas as frutas eram colocadas em uma câmara fria, que era um local que tinha um refrigerador que mantinha as frutas como se fosse uma geladeira, só uma geladeira gigantesca, né? Uma área, tipo o tamanho de um quarto, mais ou menos. Então, as frutas eram colocadas lá dentro. E aí, o que eu percebi? Que algumas vezes que a gente deixava uma fruta pro lado de fora, elas maduravam. Se você colocava ela direto na câmara fria, a fruta não tivesse verde, ela não madurava. Então, olhando isso, eu comecei a sugerir o seguinte: ao invés de chegar todas as frutas e a gente colocar todas elas dentro da câmara fria, ou levar todas elas para dentro do supermercado, para a área de venda, quando colocava fruta na área de venda, como tem um ar-condicionado, era geladinho também e as frutas também não maduravam. Então, se perdia frutos porque estragavam sem madurar e o cliente, além disso, não tinha aquela fruta bonita, madurinha que ele queria comprar. Então, eu fiz a sugestão seguinte: a gente não levar todas as frutas para a área do mercado, para a área de vendas, nem para a câmara fria. Assim que as frutas chegassem, a gente selecionava as maduras, levava para a área de venda. Se ainda tivesse mais frutas maduras, a gente colocava na câmara fria e deixava as verdes fora da câmara fria, só dentro da área de estoque.
Então, elas, com o calor da área de estoque, elas iam madurando e a gente ia selecionando elas e levando as maduras ou para a câmara fria ou para a área de vendas quando lá tivesse com poucas frutas. Fazendo isso, a gente conseguiu aumentar as vendas do mercado de frutas e reduzimos muito as perdas. Por que isso foi possível? Porque eu conhecia a área de. Eu tive conhecimento da área de hortifruti granjeiros, conhecia como ela funcionava e percebi isso. Um gerente talvez não tivesse essa condição, porque ele não estava percebendo esse problema. Entenderam? Sim, professor. E foi tipo, também foi bom é, os gerentes ter acatado a sua ideia também, né? Que às vezes se eles fossem emburrados, ou então não tivesse esse afeto com os funcionários, eles podiam assim, ele é só do hortifruti, o que ele tá falando aí, né? É aquela ideia, o seu gerente aqui há 10 anos. Esse cara chegou aqui onde está querendo achar que isso acaba prejudicando a empresa. Tem que ter essa abertura para que os funcionários também possam ajudar a melhorar a produção, as vendas da empresa. Dúvidas? Não, professor. Então, uma vez que você tem um problema detectado, você vai investigar qual a causa. Então, às vezes, o funcionário pode nem chegar com a ideia pronta, mas ele pode chegar com um problema. Olha, está acontecendo isso. Então, aí aconteceu o problema e o gerente vai, opa, por que esse problema aconteceu? Essa é uma diferença do Kaizen também. Ele nunca procura quem é o culpado. Ele procura por que o problema aconteceu. Vamos imaginar o seguinte. Aliás, vou contar para vocês a seguinte história. Talvez eu até tenha contado ela para vocês. Se eu já tiver contado, vocês me interrompam, ok? Ok, professor. Um consultor foi visitar uma rede de restaurante no Japão e ele chegou lá e viu um japonês que estava muito sorridente. E ele perguntou o que tinha acontecido, que o japonês estava muito sorridente, muito feliz. Aí eles falaram que aquele japonês tinha ganhado um prêmio. Ah, mas por quê? Do que ele ganhou esse prêmio? Aí ele, porque ontem ele estragou 20 mil litros de cerveja. Peraí, mas ganhou um prêmio porque estragou cerveja? Porque ele foi lá na área de produção e ele abriu uma válvula errada e jogou detergente dentro da cerveja ao invés de transferir a cerveja para outro tanque. E esse prêmio foi porque ele viu que ele tinha errado e foi na chefia e relatou o problema. Bom, se fosse nas empresas brasileiras, o que vocês acham que teria acontecido? Já tinha mandado ele cascar fora já. Pois é. E aí, quando os gerentes tiveram conhecimento do problema, estragou 20 mil litros de cerveja. Ao invés de eles perguntarem quem é que estragou, eles perguntaram por que estragou. E aí foram verificar na área de produção. As válvulas não estavam bem sinalizadas, o Ambiente escuro, né, professor? ambiente escuro. Então, tudo isso fez com que esse funcionário se equivocasse e abrisse uma válvula errada. A partir do conhecimento do problema, eles puderam verificar que o ambiente estava escuro porque as lâmpadas tinha lâmpadas queimadas, que a sinalização das válvulas já estava gasta, e puderam resolver esse problema. Resolvendo esse problema,
eles impediam que futuramente houvesse muito mais prejuízo. Então, Professor, o essa é seu áudio tá uma... ruim, professor. Como? O seu áudio tá ruim, tá baixão. Deixa eu ver aqui. Então, identificando qual o problema e resolvendo eles não teriam mais perdas. Então, é melhor você evitar o problema, evitar ter perdas futuras, do que demitir o funcionário simplesmente, não é? Verdade. Demitir o funcionário é o caminho fácil, mas não o correto. Então, aqui nós temos aqui um gráfico de Chicago, temos várias ferramentas para identificar a causa raiz de um problema. Como eu falei na última aula, a gente não vai trabalhar com todas elas, ok? Não vai falar dessas ferramentas porque elas não são o objetivo da nossa aula. Eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês. Então, o CAIS, eles torna as áreas de produção mais seguras, diminui a quantidade de erros, reduz custo, melhora a qualidade dos produtos, aumenta, e o Kaizen também ele aumenta a responsabilidade que os funcionários têm na produção. Os funcionários tomam para si a responsabilidade da qualidade também. Por quê? Numa empresa sem Kaizen, o padeiro está lá. Aconteceu algum erro. Ele vai olhar lá, alguém tem como descobrir que sou eu? Tem não, então deixa para lá. Já numa empresa que já tem essa filosofia de Kaizen implantada, aconteceu algum erro. Tem como descobrir que sou eu? Tem, mas isso não é importante. A pergunta que vai fazer, aliás, não é tem como descobrir que sou eu? A pergunta que vai fazer, isso vai causar algum problema para a empresa ou para o cliente? Vai. Então, vou relatar esse fato. Entenderam? Às vezes não é nem a culpa daquele funcionário mesmo. Ocorreu um problema porque uma máquina teve alguma dificuldade, alguma coisa assim, ou qualquer outro assunto. Ele vai relatar esse problema para que seja resolvido. Dúvidas? Não, professor. Conseguiu entender, Mariana? Então, vocês conseguem fazer um relatório agora, um trabalho de como você poderia implantar o Kaizen, o Kanban e Just in Time nessa padaria? Sim, professor. Consegue fazer, Mariana? Creio que sim, professor. Ok. Caio, consegue fazer a tarefa agora? Sim, sim. Tendo informações exatas, sim. Ok. Mica, consegue fazer? Mica? Estou aproveitando o friozinho, professor. Melissa, consegue fazer a atividade agora? Sim, eu acho que eu consigo. Pedro, consegue fazer a atividade? Sim, professor. Nathalie, consegue fazer? Eu acho que eu consigo. Ok, então já que todos vocês disseram que conseguem fazer agora, então podem me enviar o trabalho de vocês que eu vou ir corrigindo e vou sugerindo mudanças se for necessário, ok? Ok, professor. Então, podem partir para a prática. Hoje é isso. E nos encontramos na próxima quarta. Beleza? Beleza, professor. Bom dia pro senhor aí. Bom dia para vocês também. Professor. Falou, é nóis. Tamo junto. Tchau, professor. Ai, saiu.